Já falamos da educação nos primeiros meses de vida, da educação do 1 aos 5 anos, dos 6 aos 10, da pré-adolescência e agora fechamos com a adolescência. Como os pais devem lidar com os filhos nesse período da vida para que haja uma relação harmoniosa, para que se estimule o desenvolvimento deles? Conversamos com uma psicóloga para entender sobre o assunto. Acompanhe. Momento de altos e baixos, tristeza e alegria viram de página com uma facilidade tremenda. Período de explosões, enfrentamentos. A adolescência é uma época muito difícil, porém é uma das mais ricas em termos de desenvolvimento. Para se comunicar com seu filho, não é preciso se colocar como um adolescente. Seja próximo a ele, sendo um adulto. O adolescente precisa ser ouvido. É muito importante que a conversa seja de adulto para adulto. Nunca o pai querer se colocar como um adolescente, falar de igual para igual como se fosse um amigo. Esse é um erro muito comum que a gente vê acontecer. Os pais quererem se igualar na conversa, nas roupas, nos jeitos de ser. Isso não é legal, isso não é. É muito importante que seja bem marcada a diferença. O nível hierárquico, quem é o pai e quem é o filho. O adolescente, ele tá cheio de ideias. Ele usa essas ideias como forma de se afirmar. Um adulto, uma pessoa diferente, separada dos pais. E essa tréplica, faz parte. Eles precisam ter esse direito de se expressar e de falar. Junto com a psicóloga Priscila, vamos enumerar alguns erros comuns cometidos pelos pais para que possam ser corrigidos enquanto há tempo. Um erro frequente é a falta de associação de que o filho não é mais uma criança, ele cresceu. O filho cresce, né? Deixa de ser aquela criança boazinha, às vezes obediente, para ser um adolescente, às vezes difícil, né? Cheio de opinião própria. Mas essa é uma passagem necessária para a vida adulta, né? Para a vida profissional, né? Para a pessoa que vai crescer. E os pais precisam apoiar esse momento. É importante valorizar esse momento de descobertas, né? Então é preciso dar liberdade para ele explorar essa nova vida que se abre, né? Mas é importante dar limites. O pai tem e deve saber onde o filho está, com quem está, que horas volta. Isso é essencial. Evite os castigos longos e severos. Porque são difíceis de cumprir, né? Você vai prometer para o seu filho que ele vai ficar um mês sem sair de casa? Não vai cumprir. Se você promete e não cumpre, a sua palavra fica desacreditada, né? Então é mais importante você às vezes dar um castigo ali, sei lá, 2 horas sem mexer no celular e cumprir, do que dar um castigo de um mês que você não vai conseguir cumprir, né? Para sua palavra ter credibilidade pelo adolescente, porque ele está observando tudo que o pai está fazendo e muito esperto para pegar as incoerências. O adolescente precisa ser ouvido. Muitos pais podam os sonhos e as descobertas dos filhos. Que o adolescente, ele está descobrindo muitas coisas do mundo pela primeira vez. Então é a primeira vez que o menino vai sair com uma garota, é a primeira vez que ele vai dirigir um carro. Tudo é primeira vez. Então tudo é uma descoberta. Os pais precisam valorizar e entender. Às vezes, claro que para o pai aquilo já não é mais uma novidade. Mas é importante que ele valorize e apoie o filho e valorize aquela descoberta. É a primeira vez, né, que ele está fazendo aquilo e é tudo muito novidade. Conforme já foi citado, o adolescente precisa de limites. Porém, dê chance para ele falar e se sentir compreendido. É normal que um pouco do controle você não vai ter todo, você não vai saber tudo o que está acontecendo com seu filho. Mas para você reassumir o controle se está uma coisa muito fora, né, se o adolescente está se prejudicando, né, e prejudicando a rotina familiar, é importante que os pais realmente voltem e estabeleçam um contato, o diálogo com os filhos, né, que estabeleçam de novo os limites, regras da casa, o que se pode e o que não pode fazer, que retomem esse contato, sempre pelo diálogo, pela conversa, sempre com negociações também. Essa é uma parte muito importante, as negociações com os adolescentes. O adolescente precisa ter participação nas regras.
da casa. Não que ele vai decidir, mas ele precisa sentir que está participando. Assim fica mais fácil dele cumprir o que está sendo proposto, o que vai ser combinado na família. É importante. Todo filho, não importa a idade, precisa de amor e de carinho. Cuide com o excesso de cobranças. Porque a adolescência ela é uma época de muitas decisões na vida, né? É a época do vestibular, de decidir profissão, em que os amigos são muito importantes, mas que é um período de muitas decisões, assim, na vida do adolescente. Então, as exigências e as cobranças, elas devem ser feitas sim, mas com carinho, com cuidado, para que não tenha um excesso de cobrança, né? E a relação fique desgastada, né? Porque o adolescente ele pode sentir que não está atingindo aquilo tudo que os pais esperam dele, fica muito desanimado, sentindo que não presta, né? Que não consegue atingir aquela expectativa dos pais e acabar fazendo muito menos do que ele poderia. Então, é importante isso, fazer com muito carinho, colocando sempre o amor no meio. Nunca deixe de dizer para o seu filho que você ama, e também a afetividade corporal, né? O beijo, o abraço. Por mais que às vezes o adolescente ele fica um pouco arredio nessa época, não quer, né, ter muito contato com os pais, é importante sim que, né, em algumas situações tem o abraço, o beijo. Até onde vai a liberdade de um filho adolescente? O filho quer dormir na casa de um amigo, por exemplo, entre em contato com o pai do amigo, conversa, né, vê se eles vão estar lá mesmo, dá uma checada no lugar, mas deixa aí. Ele precisa de liberdade, o adolescente precisa disso. Ele vai querer sair para balada, tudo com horário. O pai pode levar, é importante que busque para ver como o adolescente está saindo dessa balada, se está com cheiro de bebida, se está com... né? O pai pode observar, ele pode olhar para o filho dele e ver como ele está saindo da festa. Esse é um bom jeito de dar liberdade com limite. Respeite a posição hierárquica de pai ou mãe. Existe diferença entre ser próximo a ele ou amigo. Os pais eles têm a difícil e importantíssima função de educar, de fazer aquele adolescente virar no futuro um jovem, um adulto que vai contribuir para a sociedade, né? Que vai trabalhar, que vai formar uma família, que vai contribuir positivamente. Essa é uma difícil tarefa, mas só os pais podem cumprir. Evite as chantagens. Os pais fazem chantagem com os filhos, hein? É evitar isso, né, gente? Porque chantagem funciona bem em algum momento da vida? Não. Isso é um apelo, assim, emocional para conseguir o que quer, né? E o adulto, ele sempre deve tratar o adolescente de a forma mais honesta possível, né? Então, esse tipo de coisa, se você sair, a mamãe vai chorar, vai ficar doente, não sei o quê, não é legal, não é bom. Quando um adolescente explode, não é momento de fazer enfrentamentos. Essa atitude pode levar a mais descontrole. Então, nessas situações que acontecem muito com adolescente, que eles explodem e vira aquela briga, a melhor coisa para o pai e para a mãe é se afastar. Afaste e deixa aquilo esfriar. Depois você retoma a discussão de um outro jeito. Tanto o pai quanto o adolescente vão estar de cabeça mais fria e vão poder discutir de uma forma melhor. O humor do adolescente varia muito. Então, tenha um pouco de paciência, vai vir, vai do mesmo jeito que veio, vai embora, daqui a pouco o adolescente vai estar tranquilo e vai estar bem. É na adolescência que normalmente acontecem as paqueras, os namoros. Saiba como lidar com isso. Bom, primeiro entender que isso é uma coisa absolutamente normal. É só os pais lembrarem que eles também já tiveram aquela idade, também já fizeram tudo aquilo. E que privar os filhos disso é uma injustiça, é uma coisa que não vai acontecer, né? Então, se o filho chegar e contar que, né, que deu o primeiro beijo, né, que tá gostando de alguém, é ouvir, ouça seu filho, deixa ele sentir que você tá ali disponível e aberto para ouvir o que ele tem a dizer. E se o adolescente pedir um conselho, dê. Se ele não pedir, só ouça. A adolescência é uma época de transição. Tudo que foi ensinado na infância agora será sedimentado para a vida adulta. Tudo que foi ensinado, todos os exemplos que os pais deram, tudo isso vai ser sedimentado nessa época. Então, a casa precisa ser um lugar seguro. O adolescente precisa se sentir muito à vontade.
e seguro para desenvolver e avançar cada vez mais no seu desenvolvimento.